Leonel Prece. Que é o nosso Leonel aí, né? Leonel Prece. Esse Leonel Prece, que é um sacerdote maravilhoso. Meus irmãos, nós vamos falar de um assunto muito bacana. E eu pediria realmente o silêncio de vocês. E se tem aquela pessoa do teu lado que gosta de puxar uma conversa na hora que um pregador está pregando, você fala para ela assim, dá um tempo, né? Deixa para depois no intervalo, tá bom? Não, porque tem gente que gosta de puxar um assunto na hora que não pode. Parece que coça a língua da pessoa. E ela fica, não vê a hora de... Então essa pessoa realmente atrapalha. Tá bom? Então eu peço realmente toda a concentração de vocês, assim tanto quanto a minha. Porque eu vou falar de um assunto que é muito importante, que é fé em Deus. Porque fé todos nós temos. Não existe ninguém na face da terra que não tenha fé. Sabe por quê? Porque fé é dom. Fé é dom. A palavra dom significa presente. Então Deus deu. E uma vez que Deus dá, Ele não retira mais, né? O dom, ele acompanha a pessoa para o resto da vida. Agora, existem pessoas que fazem assim, né? Usa a fé que tem para coisas pequenas, praticamente insignificantes. Por exemplo, tem gente que fala assim, eu tenho fé que o meu time volte para a primeira divisão, né? Quer dizer, é fé? É. Mas está sendo mal aplicada, né? Imagina, podia estar usando a fé para outra coisa, fica torcendo para o time voltar para a primeira divisão. Que fezinha mais... Tem gente que fala assim, não, hoje eu vou sair de casa, já sei, eu vou fazer uma fezinha. Aí vai na lotérica e joga na Mega Sena, né? É uma fezinha mesmo, ela disse certinho, é uma fezinha. Tem gente que usa a fé para coisas tão banais. Imagina a vida dessa pessoa inteira, uma vida inteira, usando um dom tão forte, tão poderoso que é a fé, para coisas tão pequenas, tão insignificantes. É um desperdício de dom, é um desperdício de presente. Então, quando nós vamos para um encontro como esse, sendo jovens, sendo adolescentes ou sendo adultos, nós começamos a canalizar esse presente, esse dom maravilhoso, essa fé, de forma correta. Você imagina quando você for mãe, você que é jovem aqui, ou então quando você for pai, você que é jovem aqui, imagina você com o seu filho doente no teu braço, né? Porque isso pode acontecer. E você com um plano de saúde em dia, com dinheiro para gastar com o médico em dia, para comprar o remédio em dia, mas nada disso vai resolver para aquele determinada situação. O dinheiro para comprar o remédio você tem, o remédio existe, a consulta já foi paga, está tudo certo, mas o filho ainda continua doente. Então a hora da fé é a hora que você tem que realmente falar, Deus, eu e o Senhor agora, por favor, move essa situação. Esse relacionamento com Deus, ele vai ficando cada vez mais forte, mais denso, mais maduro ao longo da vida. Para problemas menores, orações mais tranquilas. Para problemas maiores, orações mais densas. E você vai fazendo um caminho, e a sua fé vai amadurecendo, e o seu crer em Deus vai tendo um caminho cada vez mais maduro, a chegar ao ponto que você fala, não, esse Deus eu conheço, já atuou na minha vida muitas vezes. Então, fé, como diz em Hebreus, no capítulo 11, no versículo número 1, diz assim a definição de fé. Fé é o fundamento da esperança. Fundamento, base, alicerce, são sinônimos. E quando você olha para uma casa, um prédio, uma igreja, um salão como esse, você vê tudo, menos o alicerce, menos o fundamento, menos a base. Você não consegue ver, por quê? Porque está debaixo da terra. Então quando você olha para um prédio, você se espanta com aquilo que foi construído sobre o alicerce, sobre o fundamento, sobre a base.
Então, a tua fé, querida amiga Alice, a tua fé, ela é suficiente para suportar uma construção enorme, que são, o que a Bíblia disse, as nossas esperanças. A fé é o fundamento da esperança. Então, quando nós olhamos um para o outro, nós revelamos o quê? A nossa fé ou a nossa esperança? A gente revela um para o outro nossas esperanças. Então, muitas vezes a mãe chega para mim, cansei não, né? Maneira de dizer, claro que a gente não se cansa disso. Mas eu já ouvi milhares de vezes a mãe chegar para mim e falar assim: Dunga, reza por mim, porque eu espero que um dia o meu filho saia da droga. Então aquela esperança, ela só pode ter, porque antes ela tem fé. Entendeu? Ela só pode ter aquela esperança porque ela tem fé. Porque se ela não tivesse fé, esperança ela também não teria. Então fé e esperança são dois presentes que Deus dá a nós. Quando você nasce, quando você é batizado, você já ganha esse presente, né? Esse presente está aí, está embutido aí. Você ainda não usou. Talvez você não usou porque você não precisa. Talvez você não usou porque você não foi evangelizado. Você só foi batizado. Mas ainda ninguém chegou para você e te evangelizou de fato. Talvez você seja um adulto. Por favor, põe um strings para encher mais, tá bom? Tá ficando muito vazia as notas. Ela toca pra caramba, bicho, por isso que eu preciso, posso para ele. Talvez você ainda não tenha sido evangelizado. Portanto, esses dois dons maravilhosos estão inertes. O que é inerte? Está parado, né? Na física, né? Saia da inércia. A inércia é um estado que você está parado, está inerte, está parado. Então, talvez esses dois dons maravilhosos estejam simplesmente adormecidos dentro de você, por dois motivos: ou porque você ainda não precisou usar. Meu pai me dá tudo. Deixa eu perguntar para você, se você fizesse no Brasil, né? Não sei como é que funciona aqui, mas quanto você pagou de IPVA esse ano do seu carro? Nada. Quanto você pagou de IPTU? Nada. Quanto ficou o material de escola dos seus filhos? Nada. Por quê? Porque essas preocupações ela ainda não tem. Então, para coisas que nós ainda não nos preocupamos, a palavra pré-ocupar significa ocupar antes, ou seja, ficar pensando antes de ocupar. Eu estou pré-ocupado. Eu estou de maneira antecipada me ocupando com algo que realmente está tirando o meu sono. Como o padre hoje, ele disse, né? Dormiu mal e às vezes a gente perde o sono, porque nós estamos pré-ocupados. Na hora da pré-ocupação é que essa fé e essa esperança, elas vêm em nosso socorro, para nos dar uma outra palavra, que a gente não nasce com ela, para nos dar um outro presente, que a gente não nasce com ele, que é confiança. Quando a fé e a esperança se unem, e a gente experimenta isso, pelo menos uma vez por ano, uma vez por mês, uma vez na vida, ou várias vezes, de tanto nós experimentarmos essa junção de fé e de esperança, vai nascendo em nós confiança. Ou seja, eu confio em Deus, eu arrisco em Deus, eu acredito em Deus, eu experimento Deus. Deus agiu na minha vida várias vezes, portanto, agora eu dou esse passo maior na minha vida, porque eu sei que Deus está comigo. Então aí você se tornou uma pessoa que confia, não apenas uma pessoa que tem fé, não apenas uma pessoa que tem esperança, mas você tem confiança. Você pega um jogador, por exemplo, de futebol, ou de voleibol, ou de basquetebol, ou de beisebol, ou de basquetebol, ou qualquer bol que exista aí. Você tem um jogador confiante, aquele que pega a bola e faz a jogada porque ele confia. E se tem aquele jogador inseguro que fica... Aí o narrador do jogo fala assim: o cara está inseguro, o cara não está sabendo o que está fazendo. Por quê? Porque ele não tem confiança. A diferença entre eu e você, a diferença entre nós aqui e outras pessoas, pode estar nessa outra palavra: confiança. Quanto mais você exercer a sua fé,
em Deus, quanto mais você esperar em Deus, mais confiante você estará. Agora, deixa eu fazer uma viagem a 2000 e poucos anos atrás com você agora. 2000, vamos voltar 2000 anos atrás. Estados Unidos não existia ainda. Brasil não existia ainda. Já existia aqui a terra, já devia ter aqui os índios, já existia o Brasil, e aqui nós morando aqui. Mas ele não tinha sido descoberto. A América, o continente americano não tinha sido descoberto há 2000 anos atrás ainda, pela Europa. Vamos voltar ao tempo de Jesus. 2000 anos atrás. Jesus era judeu, nasceu judeu, viveu judeu, morreu judeu. E sabe por que nós somos chamados cristãos? Porque a palavra Cristo significa ungido. E quando eles começaram a ver aquele judeu, cabelo longo, voto de consagração, voto de nazereato, quando eles começaram a ver aquele homem, dizendo assim: esse homem é ungido, esse homem é Cristo. E eles estavam esperando o Messias. Então eles começaram a chamar Jesus de Jesus Cristo, Jesus ungido. O nome Jesus era muito comum naquela época, era igual João e José hoje. Muita gente se chamava Jesus, só que um era diferente. Esse não é qualquer Jesus, esse é Jesus o Cristo, Jesus ungido. Então, depois que ele morreu, todos nós viramos seguidores do Jesus Cristo, do Jesus ungido, e por isso nós fomos chamados de cristãos. Estou jogando lá atrás para a gente pegar a sequência da ideia de o que você se tornou e do que você nasceu, e de maneira especial quando você foi batizado, o que você trouxe para dentro de si. Jesus morreu, e morreu de uma situação meio difícil, né? Jesus, um ladrão e outro ladrão. A Bíblia diz o bom ladrão e o mau ladrão, mas os dois eram ladrão, né? Então Jesus morreu como um ladrão qualquer, como um bandido qualquer, executado num dia de festa. No domingo era a Páscoa dos judeus, então ele teve que ser crucificado na sexta-feira, porque ia começar o Shabá. Tem que acabar tudo antes das 6 da tarde, porque 6 da tarde na sexta-feira já é dia santo para o judeu. Então tudo tinha que ser feito às pressas. O açoite, a cruz, o enterro. Por isso que 3 horas da tarde ele morre, e antes das 6 horas da tarde ele já está enterrado, porque 6 horas da tarde começava o Shabat, ou seja, o domingo dos judeus. Então tudo muito corrido, ninguém deu muita importância na hora não. Estava tendo festa, todo mundo se preparando para a Páscoa. Dizem os livros que naquela semana, quando Jesus foi crucificado, sabe quantos sacrifícios de ovelhas houveram lá em Israel, lá em Jerusalém? 250 mil. Mamãe, pode sair com ele, andar com ele assim, pode ficar. Criança é criança, tá? A gente entende. 250 mil, você imagina Jerusalém nesse dia? Cada ovelha sacrificada significava uma família. Estou falando de 250 mil ovelhas. E no meio daquela grande festa tinha um homem morrendo na cruz. Tinha um homem morrendo na cruz. No meio de 2 outros homens, Jesus, o Cristo, o ungido, o qual você hoje segue, o qual eu hoje sigo. 2000 anos atrás, ele morria numa cruz, sem dever nada, sem ter feito nada de mal. Aí ele morreu. E sabe o que aconteceu depois que ele morreu? Rompeu uma perseguição, a gente chama isso de diáspora. Todos os seguidores dele daquela época foram perseguidos, queriam matar também os seus seguidores, e eles tiveram que fugir. Aí foi um para cada lado. Enquanto eles fugiam, eles espalhavam as notícias sobre Jesus. No DNA do cristão, e vocês sabem o que é DNA? No DNA do cristão está uma coisa: os primeiros cristãos eram imigrantes, como vocês. No DNA do cristão, porque quando Jesus morreu, eles tiveram que fugir, sair de Israel. Eles foram para o Líbano, eles foram para a Síria, eles foram para a Jordânia, eles foram para o Egito, eles foram para a Turquia, a atual Turquia. Eles foram, se espalharam. Então os primeiros cristãos eram imigrantes. Eles migraram para algum lugar e se tornaram imigrantes em algum lugar. No DNA
no DNA dos primeiros cristãos, está lá, ele era um imigrante. Os primeiros cristãos. Então você que veio morar nos Estados Unidos, e se eu estivesse no Japão, como estive algumas vezes, se eu estivesse na Inglaterra, como estive várias vezes, se eu estivesse em qualquer outro dos 37 países que eu já preguei várias vezes, eu digo para os brasileiros que me ouviram: vocês têm o DNA dos primeiros cristãos. Deixa eu olhar para você, menina, né? Alice, Júlia, tira o cabelinho aqui, isso, Giduana, não, Giovana, que Giduana, Giovana, é que o O ali está parecendo D, né? Giduana, desculpa, né, Giovana? Mas vocês têm o DNA dos primeiros cristãos. Talvez vocês, me desculpa, olha para mim, presta atenção, não conversa com ninguém não. Talvez vocês não tenham noção do que vocês sejam. Meus irmãos, talvez nenhum pregador que tenha vindo aqui até hoje tenha dito isso para vocês. O que eu estou dizendo, vocês têm o DNA dos primeiros cristãos. Não existe ninguém no mundo que se pareça mais do que os primeiros cristãos, mais com os primeiros cristãos, do que os imigrantes. Porque os primeiros cristãos se tornaram, por causa da diáspora, da perseguição, imigrantes. E eles, por onde foram, eles foram espalhando as notícias. Porque eles viram Jesus curando, eles viram Jesus libertando, eles viram Jesus sorrindo, eles viram Jesus chorando, eles viram Jesus andando, eles viram Jesus ensinando, eles viram Jesus carregando a cruz, eles viram Jesus sendo crucificado, eles viram Jesus sendo enterrado, e eles viram também Jesus sendo ressuscitado pelo Pai. Viram Jesus ascendendo ao céu. E eles, por onde foram, para o mundo conhecido daquela época, volto a dizer, essa terra não tinha sido descoberta ainda. Por onde eles foram espalhando essa notícia. Olha que coisa linda. E essa notícia continua sendo espalhada por todos aqueles que são imigrantes, que chegam em um determinado local com a boa nova do Evangelho. Agora você imagina Paulo, que era cidadão romano, que era da escola de Gamaliel e Liel, Paulo que tinha uma carta de apresentação dizendo que ele era irrepreensível, Paulo que era letrado, Paulo que falava grego, Paulo que falava latim, Paulo que falava hebraico, aramaico, Paulo que era muito bom em tudo aquilo que fazia, que tinha uma profissão maravilhosa, que era construtor de tendas, Paulo que era perseguidor dos primeiros cristãos. Paulo converte. E ele vai pregar para os povos pagãos. Quem eram os povos pagãos? Não estou falando de ateu, estou falando de pagão. O ateu diz que não tem fé, o pagão tem fé. Só que o pagão não acredita em Jesus Cristo. O pagão acreditava naquela época em Hércules, em Ísis, em Saturno. Ele acreditava nos deuses gregos, nos deuses romanos. Então, os pagãos, eles acreditavam, por exemplo, os pagãos, por exemplo, de Roma, quando eles plantavam alguma coisa para colher, sabe para quem que eles rezavam? Para dar a colheita, para cair chuva, eles rezavam para Saturno. E sabe como é que era a festa saturnista? Não satanista, saturnista. Sabe como é que era a festa saturnista? A festa saturnista, eles tinham um barco, um carro em forma de barco, e para agradecer a Saturno, eles enchiam de homens e mulheres nus lá em cima, e saíam pelas ruas festejando e fazendo orgias em cima desse barco. Era assim que eles agradavam Saturno. E sabe como é que chamava esse carro alegórico? Carrão naval. É daí que que se origina a palavra carnaval. O carrão naval era a forma que eles tinham de agradecer a Saturno pela colheita. Então imagina você chegar num povo desse e falar de Jesus Cristo para eles. Eles já tinham fé, só que a fé deles era em Saturno. Eles não acreditavam, eles não conheciam Jesus. E Paulo, depois de ter sido perseguidor dos cristãos, de ter se encontrado com Jesus Cristo, ele se torna um anunciador de Jesus Cristo, e ele vai anunciar aos pagãos a fé cristã, a fé no
Cristo Jesus. Você acha que era fácil? Quando ele foi para a Grécia, por exemplo, em Corinto, por exemplo, olha como é que era a cidade de Corinto. A cidade de Corinto era tão perversa, era tão assim, imoral, que existia um termo naquela época, corintizar. Não era corintianizar não, porque eu sou corintiano, não tem nada a ver com Corinthians não, tá? Era corintizar. Corintizar na época significava todo tipo de safadeza, porque era um povo que era extremamente luxurioso, digamos assim. Eles viviam na luxúria, eles viviam nas orgias sexuais. O povo de Corinto era um povo extremamente prostituído. E Paulo vai para Corinto e vai escrever as cartas aos Coríntios, preso em algum lugar, ou em Éfeso às vezes, ou em Roma às vezes, ou em Filipe às vezes. Ele escrevia cartas para formar uma comunidade cristã naquele lugar. Olha só que loucura. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Primeiro, para ampliar um pouquinho a tua cabeça, senão a gente fica só naquela fé meio cega e a gente não adquire cultura também bíblica. Meus irmãos, os primeiros cristãos, para formar os primeiros cristãos, foi realmente muito duro. Só que uma vez formado, formado está. E quem é que nós somos? Nós somos cristãos. Já estive na Terra Santa 37 vezes. E lá, sabe como é que eles conhecem nós? Sabe como é que o hebraico, aliás, o hebreu, ou o judeu, ou o árabe, ou o muçulmano chama a gente? Os latinos. Os cristãos latinos. Todo mundo que está na América Latina é conhecido por eles como cristãos latinos. Então nós somos os latinos. O americano, venezuelano, o argentino, o brasileiro, o peruano, tudo para eles é cristão latino. Para eles não tem diferença. Eles sabem que aqui é um lugar de cristãos, que o continente inteiro é lugar de cristão. Se ele vê você na televisão, uma transmissão via internet, se ele vê você, Alice, ele vai dizer: nossa, que cristã bonita. Não vai falar: olha que católica bonita, olha que evangélica bonita, olha que protestante bonita. Não, ele vai dizer assim: olha que cristão bonito, olha que cristão ancião, olha que cristão adolescente. Porque eles sabem que nós somos seguidores de Jesus Cristo. Agora você chega para alguém e diz para ele: você acredita em Deus? Essa pessoa diz assim: não. Poxa, como é que alguém pode não acreditar em Deus? Basta que você dê um corte na tua mão assim, ó. E se você ficar olhando, tiver paciência, ficar olhando no corte, você vai ver aquele corte indo se fechando com o tempo, cicatrizando, ficando a marca. Daqui a pouco até a marca subiu. Quem que pôde fazer isso? Quem construiu isso? Quem pensou nisso? Quando você não tem para onde ir, quando você não tem o que fazer, quando você dobra o joelho na sua casa, quando você chora, quando você pede a Deus e de repente a resposta vem de um lugar que você nem imaginava. Talvez, meu querido amigo jovem, minha querida amiga, talvez esse papo para você agora esteja assim: nossa, Dunga, mas não é muito cedo para você falar isso para mim, não? Lembra que eu falei ontem? Mesmo que você não entenda, guarda a informação. Guarda, que vai chegar um momento na tua vida que você vai usar essa informação. Me digam os adultos que estão aqui, se essas informações que eu estou dando vocês já não usaram em determinadas situações, quando você não tem para onde correr, quando você já fez de tudo que era possível fazer e agora só Deus para resolver. O padre ontem falava aqui para nós. O padre é padre, tem todo um amparato, toda uma segurança própria de um clero, de uma igreja local, de um plano de saúde, de um hospital. Mas ele se viu na mão de quem? De Deus. Foi induzido ao coma. Eu não quero dormir, eu não quero dormir, eu não quero dormir. Teve que ser induzido ao coma, porque ele acordado, os remédios, pela aceleração, pelo metabolismo, fazer efeito, ele precisava ser sedado, de ser colocado num coma induzido, para que os remédios pudessem surtir efeito. E naquela hora ele está todo abandonado. A sorte? Ao destino? Não.
Deus. É essa hora que crer em Deus faz a diferença em nós. Aquela hora que você olha e fala, para onde que eu vou? O que eu vou fazer? Como é que eu faço? Esses dias eu estava com um problemão. Mas um problemão, pensa num problemão. E eu acordei de madrugada, como sempre faço, para rezar. Não sei se eu contei isso para vocês, mas eu tenho 54 anos e todo mundo que tem a minha idade, principalmente os homens, sabe que à noite a gente levanta para fazer um pipi, não é? É muito difícil, tá? Pode estar frio, calor, com sono, a bexiga vai bombando assim, zic, zic. Aí você vira na cama, ai meu Deus do céu, que sono, que vontade de fazer xixi. Ai. E eu decidi fazer uma coisa, ó, já que eu tenho que levantar para fazer xixi, então eu vou levantar às 3 da manhã. Boto o relógio para despertar, 3 horas da manhã, pi, 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 até o pipi ajuda, né? Pi, pi, pi. Aí eu levanto, vou ao banheiro, faço pi, 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 volto, dobro o joelho e rezo. 2 minutos, 3 minutos, pouco tempo. Mas naquele momento do silêncio da noite, eu falo com Deus de todas as coisas. Esses dias eu estava com um problema muito grande, familiar, que eu fui além dos 3 minutos. Eu já rezei no banheiro mesmo. Ali no banheiro, depois que eu fiz minhas necessidades, eu dobrei o joelho e ali chorei. Eu não rezei apenas, eu clamei. No silêncio daquela madrugada, eu disse, Senhor, é eu, Senhor, agora, Senhor. E comecei a falar com Ele. E sabe quando a fé em Deus, ela fica aguda, ela te transporta e fala assim, agora é eu e tu, Senhor. Somos nós dois, Senhor, a situação é essa, eu preciso disso, Senhor. E as lágrimas vêm e você começa a conversar com Deus. E você sente, não é que você sabe, você sente, não é que você crê, você experimenta. Você crê, experimenta que Deus realmente está olhando para você e diz, fala, estou te escutando, fala. Às vezes você faz isso quando perde um namorado. É o seu maior problema da tua idade. Às vezes você faz isso porque teu filho está doente. Às vezes você faz isso porque o teu pai vai morrer. Às vezes você faz isso porque a tua empresa faliu. Às vezes você faz isso porque o teu filho está pedindo alguma coisa e você não tem dinheiro. Os motivos são mais variados no nosso meio. Mas chega uma hora da nossa vida que mesmo que a gente não queira, a vida nos obriga a acreditar em Deus. Num Deus que já está conhecido no mundo todo. Num Deus que já foi anunciado em várias línguas. Num Deus que se tornou filme pelo Mel Gibson e por tantos outros produtores de televisão e de cinema. Num Deus que já se tornou livro, o livro mais vendido do mundo. Todo mundo sabe quem foi Jesus Cristo. Qualquer canto do mundo. A não ser que você chega lá numa tribo indígena de qualquer outro país que ainda não tem civilização visitada, aí tudo bem, mas bastou que a pessoa tivesse acesso a alguma coisa, algum tipo de comunicação, ela sabe quem é Jesus Cristo. Todos sabem quem é Jesus Cristo. Alguns acreditam nele. E dentre esses que acreditam, alguns experimentam ele. O que eu gostaria que você nesse encontro começasse na tua vida é experimentar Jesus Cristo. Eu fico imaginando Jesus Cristo lá no céu, ouvindo a oração de um pai de família. Eu fico imaginando Jesus Cristo lá no céu, ouvindo uma oração. Como é que é teu nome? Como? Richard. Quantos anos, Richard? 13. Eu fico imaginando Jesus lá no céu, ouvindo a oração do Richard, de 13 anos. Eu fico imaginando Jesus Cristo lá no céu, escutando a oração de um casal que dobra o joelho, pega uma na mão do outro assim, e começam a pedir pelo filho que está na droga, pelo filho que está num desvio de conduta, que está na imoralidade. Eu fico imaginando um Jesus Cristo que está lá no céu, quando vê um padre, como o padre Leonel, ou com o padre Edilberto, perdão, né? Deu branco agora. Quando um sacerdote dobra o joelho pedindo pela sua comunidade. Fico imaginando Jesus Cristo no céu, observando a oração de uma mãe. O ouvido dele coladinho na nossa boca, esperando que cada um de nós fale algo. Teve um dia que Jesus encontrou, ficou frente a frente com um cego. Esse nome desse cego ninguém sabe, a Bíblia o chama de Bartimeu.
Timeu. Bar é filho, Timeu é o nome do pai daquele cego. Então ele era o filho do Timeu. Então o Bartimeu, Jesus olhou para ele assim, ficou frente a frente, ele cego, porque ele tinha gritado: filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus olhou para ele e falou assim: o que tu queres que te faça? Olha que pergunta. O que você quer que eu te faça? E aquele cego, sem enxergar Jesus, ele respondeu tão fácil: eu quero ver. Jesus olhou para ele e disse: então veja. E o olho dele abriu e ele começou a ver. Diz os livros históricos, relatos de Flávio Joséfo, um grande historiador da época de Cristo, que esse Timeu, filho do Timeu, era filho então do Timeu. E quem foi Timeu? Um grande oficial israelense que, com a chegada dos romanos 63 anos antes de Cristo, que dominaram a Palestina, toda Israel, deportaram algumas pessoas e destituíram outras dos poderes que tinham. Esse homem, segundo os livros históricos, era um oficial israelense aposentado, que tinha terra, que tinha casa, que tinha soldo, ou seja, salário, era aposentado. E ele foi tirado dele todos os seus direitos, não só dele, todos os outros antigos oficiais israelenses, ou israelitas. E ele se revoltou e acabou sendo crucificado pelos romanos. E o filho dele, para servir de lição, os olhos foram furados. Está escrito nos livros. E esse filho do Timeu é esse cego que aparece na saída da cidade de Jericó. Além de ser cego, ele tinha sido cegado, uma grande injustiça na família. Jesus olhou para ele e falou assim: ó, o que você quer que eu faça? Ele podia pedir assim: eu quero justiça, eu quero que a pessoa que fez isso comigo morra, eu quero que a pessoa que fez isso com meu pai morra, eu quero justiça. Não, ele só falou uma coisa. Jesus queria ouvir da boca dele, como ele muitas vezes ele quer ouvir da tua boca o que você quer. E você não pode perder essa oportunidade de falar para Jesus o que você quer. Essa é a verdadeira oração. Jesus olhou para aquele cego e falou assim: o que queres que te faça? Aí aquele cego olhou: eu quero ver. Jesus olhou para ele e falou assim: então veja. É essa fé em Jesus Cristo que nós devemos ter, de dobrar o joelho na nossa casa e dizer para Ele o que nós queremos. Eu sei que muitas vezes aquilo que nós queremos dá trabalho, porque depende do querer de outra pessoa, depende de uma outra pessoa também se converter. Nem sempre os pedidos são tão fáceis de ser resolvidos, porque Jesus conta com a nossa fé, mas Jesus também conta com a fé do outro. Muitas vezes um pai pedindo por um filho vai ter que esperar o filho ter o encontro dele pessoal com Deus, para querer aquilo que o pai também está querendo. Então aí vem a esperança. É aí que entra essa relação bonita de fé e de esperança. Mas você pede porque você tem fé, espera porque você tem essa esperança. Você pede, espera, pede, espera, pede, espera e consegue. Quando você consegue, você confiou. Aí vem outro pedido: pede, espera, pede, espera. Deus concede, você confia mais um pouco. Quando você se torna uma pessoa confiante em Deus, quando você se torna um jovem confiante em Deus, um adulto confiante em Deus, um casal confiante em Deus, um ancião confiante em Deus, uma pessoa confiante dá passos mais largos, arrisca mais, assume mais desafios, e você vai caminhando. Você acha que eu cheguei aonde eu cheguei? Não que eu seja exemplo, nada disso, mas tenho que assumir também que eu sou uma referência. Você acha que a gente chegou depois de 27 anos de vida missionária, depois de 35 anos de conversão? Você acha que a gente chegou aqui fazendo o quê? Pequenas e grandes experiências com Deus. Vou contar uma para vocês. Quando eu fui para a Canção Nova, faziam 3 meses que eu estava na Canção Nova, descobri que o meu filho tinha um problema de coração e tinha que fazer uma cirurgia. 3 meses antes eu tinha todos os planos de saúde que você pode imaginar, bons da época, porque eu era supervisor de manutenção, eu ganhava muito bem, tinha 2 carros, moto, casa, e de repente eu não tinha mais nada, e agora eu sou missionário e descobri que o meu filho tem um problema de coração que precisa fazer uma cirurgia. Eu falei: meu Deus,
E agora? Fui num hospital chamado Beneficência Portuguesa, em São Paulo, que muitos de vocês sabem. Aí os médicos, uma equipe maravilhosa, uma equipe fantástica, todo mundo de guarda-pó branco, os médicos bonitos, umas médicas da hora também, aquela coisa. Reuniram lá, viram o caso do meu filho e falaram: ô pai, vem cá. Eu fui lá. Então, seu filho tem um problema na CIA, a pressão pulmonar dele está aumentando, pode ser que ele tenha um infarto repentino. O caso dele é cirurgia. Vamos fazer? Eu disse: claro que sim. Aí ele perguntou: você tem plano de saúde? Eu falei: não. Você sabe quanto fica? Não. Aí fizeram os cálculos lá. Na época eles falaram: fica em 70 mil alguma coisa. Não sei que dinheiro que era da época. Eles perguntaram: você tem esse dinheiro? Eu falei: não. E nós vamos fazer? Sim. Mas como é que você vai fazer se não tem dinheiro? Não sei. Mas eu confiava. Aí voltei para Canção Nova. Reunimos a comunidade toda. Na hora que eu coloquei essa situação, o Eto, sabe o Eto, esposo da Luzia? Ele tinha uma caminhonete na época. E a caminhonete era exatamente o valor. Se vendesse a caminhonete, dava para pagar a cirurgia. Ele, na hora, ele tirou a chave do bolso e falou assim: venda a minha caminhonete e pague a cirurgia do seu filho. Eu falei: pô, Deus é fera, hein, meu? Já deu agora na hora. A confiança. Não, calma. Calma. Vocês não sabem de nada ainda. Calma. Estou nem no começo da história. A hora que eu fui pegar a chave, o Padre Joana falou: espera só um pouquinho. Olha, Deus já deu o dinheiro da sua cirurgia, da cirurgia do seu filho, mas vamos rezar mais um pouco. Penso eu que Deus quer dar essa cirurgia de uma outra forma, né? Aí eu falei: pô, pai, estava quase conseguindo. Não, vamos confiar um pouco mais. Tá bom. Aí o Eto guardou a chave. Vamos rezar mais um pouco. Voltei ao médico. Conheci uma pessoa numa peregrinação. E essa pessoa, não, peregrinação não, numa viagem. Essa pessoa falou: olha, eu conheço uma pessoa que trabalha lá no Dante Pazanese, que é um outro hospital. E lá, essa mesma cirurgia é feita de graça. Falou: o quê? Me apresenta. Hã? Me apresentou a pessoa me deu um cartão, me deu um número, eu liguei, tal, marcamos a primeira consulta. Fui lá eu com o Felipe. Felipe tinha 4 anos de idade. Fui lá. Quando eu cheguei lá, gente, tinha mais ou menos umas 150 crianças na fila. E a gente entrou na fila. E aquela fila foi andando, e o Felipe já vendo as crianças que já tinham passado pela cirurgia. O Felipe perguntava: nossa, pai, o que é aquilo no peito das crianças? Falei: aqui é um sinalzinho da cirurgia. Mas como é que é a cirurgia de coração? É simples, Felipe. Eles vão cortar tua pele, serrar seu osso, abrir seu tórax, tirar o coração, costurar um furinho, fechar o osso, grampear o osso, fechar a pele, costurar a pele. Só isso. Ele: então tá bom. 4 anos de idade. E a gente ia de 4 em 4 meses fazer os exames, porque eram muitas crianças e tinha que fazer o exame. E aqui era a hora da gente pegar a nossa fé, pegar a nossa esperança e ver no que ela ia dar, que era a confiança. Sabe quanto tempo demorou para ele fazer a cirurgia? 6 anos. Durante 6 anos, eu pegava o meu filho às 2 da manhã em casa, ele de pijama, eu deitava ao banco de trás do carro, e ia para São Paulo, escutando Paul McCartney. Até hoje, eu e ele tem 29 anos de idade, a gente põe aquele mesmo disco, Fly Me P, não sei como é o nome como é a pronúncia correta, e a gente escuta junto, pai e filho. Ei, filhão, a gente cansou de ouvir esse disco, hein? A gente senta só para recordar. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos. E de 4 em 4 meses a gente ia. Ou seja, 3 vezes por ano. Durante 6 anos. 6 vezes 3, 18 vezes nós fomos a São Paulo, escutando Beatles. E ele me perguntando: pai, mas como é que é mesmo essa cirurgia? Imagina, ele perguntou isso com 4, com 5, com 6, com 7, com 8, com 9, com 10. Então foi mais, né? 7 anos. Porque no 11º ano de vida ele fez a cirurgia.
A gente estava tão cheio de esperança, a gente estava tão cheio de fé, mas faltava confiança. Quando ele foi, quando finalmente a cirurgia foi marcada, a gente foi internado. Quando a gente fala a gente, porque era pai e filho, ou mãe e filho, eram internados juntos. E foram selecionados 20 crianças. O caso do Felipe era o menos grave. Então imagina uma sala mais ou menos desse tamanho, com 10 camas aqui, 10 camas ali, com 10 poltronas de um lado, 10 poltronas do outro, pai e filho internado. E eu revezava com a Neia. Uma noite eu dormia, outra noite a Neia dormia. Uma noite eu dormia, uma noite ela dormia. Quando nós fomos para São Paulo, não tinha R$1 no bolso. R$1. Eu liguei para um amigo meu e falei assim: amigo, estou indo para São Paulo, porque eu preciso, o meu filho vai fazer uma cirurgia gratuita, mas será que você não pode me ajudar, só para eu aguentar lá uns 20 dias? Quanto você está precisando? Na época lá, uns R$200 dá, só para tomar um lanchinho, porque é só para, vou ficar na casa de um amigo meu, e só para comer uma besteirinha lá. Esse meu amigo ligou para um punhado de outros amigos. Ô gente, o que caiu de R$200 na minha conta não foi mole não. Eu tive que ligar para ele: para de ligar, cara, para, não precisa. Foi a primeira providência que Deus deu para me manter em São Paulo, que foram mais de 20 dias. Mas ali, cada dia, uma criança saía da cama e ia para o centro cirúrgico. Era um por dia. E o Felipe, meu filho, ele é desenhista profissional. Ele ilustra livro, ele é muito bom desenhista. Se quiser segui-lo, @prof. Felipe Santos. E ele desenhava, ele chegava nas crianças e dizia: o que você gosta? A criança: eu gosto de Super-Homem. Ele desenhava o Super-Homem e pregava em cima da cama. O que você gosta? Mulher Maravilha, Pato Donald. E ele enchia as paredes, igual tem esses cartazes aqui, ele enchia as paredes de desenho em cima das crianças. Algumas crianças iam para o centro cirúrgico e não voltavam, porque morriam. O caso era muito grave. E o Felipe perguntava: pai, por que fulano de tal não voltou? Eu falei: Felipe, ele não aguentou, ele está no céu. Ô pai, mas como é que é mesmo a cirurgia? Eu falei: não, filho, já falei para você, faz 6 anos, 7 anos que eu explico, mas vou explicar de novo. Vão cortar tua pele, vão serrar teu osso, vão abrir seu tórax, vão tirar o seu coração, vão costurar um buraquinho que está aí, vão devolver o coração, vão fechar seu osso, vão ampliar o seu osso, vão fechar sua pele, vão costurar a sua pele e pronto. Ele: então tá bom. No 20º dia foi a vez dele. E a gente foi junto, eu, ele e a Neia. Entramos naquele elevador. E estou falando sobre acreditar em Deus, tá? Não esquece disso. Estou falando sobre acreditar em Deus. Quando a gente subiu, entrou naquele elevador e fomos subindo para o 8º andar, ele disse: ô pai, como é que é mesmo? Falei: Felipe, eu vou explicar pela última vez, porque agora a gente já está chegando. Vão cortar tua pele, vão serrar teu osso, vão abrir teu tórax, vão tirar teu coração, vão costurar um buraquinho, vão devolver teu coração, vão fechar o teu tórax, vão grampear teus ossos, a tua pele, vão costurar. Quando eu terminei de explicar, a porta do elevador abriu. O médico já estava esperando ele assim. Ele falou assim para mim: pai, eu não quero mais não. Aí eu disse para ele assim: filho, há 7 anos eu te preparo para esse momento. Você vai aprender hoje o que é confiar em Deus. Então meu filho aprendeu isso com 11 anos de idade. Ele largou a minha mão, pegou na e foi para a sala de cirurgia. Quando eu olhei para trás, a Neia estava sentada no fundo do elevador, chorando. Eu disse para ela: confia, confia. Nós temos um Deus que nós pregamos, que nós rezamos, que nós adoramos. E agora chegou a hora da gente confiar nele. E a gente foi para a capela e ficamos no tempo da cirurgia, que demorou 5 horas. Nós ficamos adorando o Senhor Jesus Cristo, o qual eu sigo, e por isso eu sou chamado de cristão. Eu tinha fé, eu tinha esperança, mas agora era a hora da confiança. Eu aprendi a confiar nessas situações, e você vai aprender a confiar também. Fica tranquilo, a vida vai te dar oportunidades para confiar em Deus. Mesmo que você fale: eu não acredito em Deus, você não teve ainda oportunidade para confiar nele, para acreditar nele. Calma que a vida vai proporcionar isso para você, viu, gostosão?
Fique sossegado. Fique sossegado que a vida ensina. Fique sossegado que a vida prepara você. E você vai chegar na velhice confiando em Deus plenamente. Quando terminou aquela cirurgia, que o Felipe desceu, a gente viu a cicatriz no peito dele, ele sedado. Aí depois de um tempo ele começou a voltar daquela sedação. Ele abriu o olho, ele falou: acabou, pai? Eu falei: acabou, filho, você está vivo. Gente, confiar em Deus não é uma teoria, é uma prática. E a vida vai te dar isso. Aliás, a vida já está te dando isso, porque só o fato de você ter nascido aqui, sendo que seus pais vieram para cá, só o fato de você ter vindo criança para cá, ou depois de adulto para cá, você passou várias coisas. Já sei de histórias de vocês fantásticas. Você já acredita em Deus, você já espera em Deus. E depois desse encontro, quem sabe muitos de vocês passarão a confiar em Deus. Sabe quem é meu filho hoje? Meu filho tem 29 anos de idade, é muito forte. Ele é professor de taekwondo. Ele é faixa preta em taekwondo. Ele é faixa preta em jiu-jitsu. Ele é músico, ele é meu baixista na minha banda. Ele é desenhista profissional, ele é ilustrador de livros. Ele é professor de história e geografia. Ele e já me deu uma neta. Quando ele chega em casa, cara, quando ele chega em casa, eu falei: e aí, filhão, beleza? Ele me dá um beijo. Ele é barbudo, ele me dá um beijo, dou um beijo nele, eu abraço. É um homem forte, ele é bem musculoso. Eu abraço, falei: eita, cabra macho, tá menino bom. E ele descobriu isso aos 11 anos de idade. Talvez ele não pregue, mas ele já prega, ele dá encontros também. Mas talvez ele não pregue como eu, não reze como eu. E não quero que ele pregue como eu, não quero que ele reze como eu. Eu quero que ele pregue como ele, que ele reze como ele, porque ele está fazendo a experiência dele. Eu não quero que você seja igual a mim. Não é bom isso. Eu quero que você descubra quem você é ao longo da tua vida. Eu quero que você faça a sua experiência com Deus. De um Deus que está vivo, de um Deus que te ama, de um Deus que é apaixonado por você. E fique tranquilo. E fique tranquila, a vida vai dar a oportunidade a você de confiar nesse Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado: fica tranquilo. Diga para, fica sossegado. A vida vai te ensinar. Diga para essa pessoa também, e você vai se surpreender de como Deus ama você. Diga também para essa pessoa, mesmo que você não acredite nele, fique tranquilo, ele acredita em você. Ele sabe do seu potencial, porque foi ele que te fez, foi ele que te salvou, e é ele que mora dentro de você. Ele conhece você. Ele acredita em você. Aplauda o seu irmão que está do seu lado, pai. Aplauda. Aplauda ele. Aplauda ele. Olha para ele. Olha para ele. Olha para ela. E aplauda. Aplauda. Vou confiar no Deus da aliança, que abriu o mar vermelho quando não havia mais. Em pé, todos juntos. Vou confiar no Deus que nos deu seu filho para nos salvar e nos deu aliança eterna. Vou confiar. Pega na mão da pessoa que está do seu lado aí, liga o corredor aqui e vamos cantar desde o começo. O sol vai se pondo, vai. O sol vai se pondo, mas um dia vai chegando ao fim. E a chama ainda queima no coração. Na estrada
não havia mais saída, vou confiar no Deus que nos deu seu Filho para nos salvar e nos deu. Levanta a mão do seu irmão. Vou confiar. Estica a mão do seu irmão, estica. Se ele for baixinho, bota ele na ponta do pé, vai lá em cima assim. E diga comigo: Senhor, obrigado por eu ser cristão, por eu ser católico, apostólico, romano, mariano e carismático. Abriu o mar vermelho quando não havia mais saída. Vou confiar no Deus que nos deu seu Filho para nos salvar e nos deu aliança eterna. Vou confiar. Eu vou confiar. Amém. Podem sentar que nós vamos